É... Vamos do início, né? Óbvio. Os 10 primeiros minutos do jogo, eles foram do Vasco da Gama. O Vasco criou mais, tanto é que chegou a 3 escanteios com apenas 6 minutos de partida. O Vasco teve mais associações. O ímpeto inicial que a gente estava esperando do Santos, isso não aconteceu. E não foi porque o Santos não tentou. Foi porque o Vasco não deixou o Santos tentar. O Vasco controlou a partida desde o primeiro minuto. Com uma formação diferente, é claro. Lembrando que o Rossi teve um problema muscular e por isso ficou fora para essa partida. E na posição dele foi escolhida o Gabriel Peck e o Payet também deu lugar ao Marlon Gomes. Só que, diferentemente de como o Ramon vinha fazendo em outras partidas, quando o Marlon Gomes começava como titular numa posição mais de segundo volante ali pelo lado esquerdo, ele colocou o Marlon Gomes como ponta direita, mais avançado, e colocou o Gabriel Peck como ponta esquerda naquele momento. E mesmo assim o Vasco conseguiu controlar a partida, porque tinha o Zé Gabriel, tinha o Praxedes, tinha o Paulinho, conseguiu fazer as associações com o Lucas Piton e com o Puma, a zaga também estava participando muito bem, e repito, até os 10 primeiros minutos o jogo era do Vasco. O Verratti já tinha tido algumas opções ali para poder conseguir abrir o placar. Enfim. E eu digo isso até os 10 minutos porque foi justamente no minuto onde o Anderson Daronco vai ao VAR e dá o pênalti em cima do Marcos Leonardo em um lance do Pumita. Gente, eu poderia ficar aqui relembrando todas as vezes em que o Vasco foi prejudicado nesse Campeonato Brasileiro, que foram pelo menos 5 vezes. Pelo menos, tá? Pelo menos. Mas eu vou relembrar só 2 vezes, porque tem a ver não só com os componentes envolvidos no que aconteceu hoje na Vila Belmiro, mas também com o Vasco da Gama, é claro, em jogos diferentes. Olha que engraçado. Eu não vou colocar nenhuma imagem, mas o vascaíno que acompanha o Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro vai se lembrar do que eu vou falar agora. Lá no meu Twitter tem essa imagem, eu não vou colocar aqui para não tomar nenhum tipo de strike, nenhum tipo de restrição. Mas no primeiro jogo, entre Vasco e Santos, em São Januário, o Santos vence a partida por 1-0 com o gol do David Washington, onde jogava melhor até naquele momento. E depois o Vasco iguala o jogo, joga melhor. E logo no segundo tempo, o Pedro Raul, ele sofre um empurrão, uma carga clara nas costas, e muito mais assintosa do que o jogo que aconteceu hoje entre Pumita e também o Marcos Leonardo. A disputa, digamos assim. Muito pelo contrário. Eu acho que a disputa do Pumita ela é muito menos intensa, ela é muito mais de bola, onde ele está correndo em direção à bola, claramente para ocupar um espaço e não para ir ao corpo do Marcos Leonardo, até porque muita gente falou, pô, era melhor ele evitar o contato. Cara, se ele evita o contato ali, para ser muito honesto, e eu respeito todas as opiniões, se ele evita o contato, o Marcos Leonardo domina essa bola e tá arriscado ou criar a chance ou ir dentro do gol. Porque a gente tá falando aqui de um talento nato. O Marcos Leonardo joga muita bola. Muita mesmo. Ele é uma das maiores promessas aí que o futebol brasileiro tem em 2023. Então, o Pumita, naquele momento ali, ele vai para atrapalhar o Marcos Leonardo porque é o papel dele. É o papel do defensor. E o contato que acontece, lembrando, o futebol é um esporte de contato, me desculpa. Se for dar esse pênalti para todos os contatos dentro do Campeonato Brasileiro, vai sair pênalti pra cacete todo jogo. Todo jogo. Porque se fosse esse lance fora da área, o Daronco não daria a falta. E sabe o que é mais engraçado? Porque o Daronco não deu o pênalti. O Daronco, inclusive, e volto a falar sobre o meu argumento no início, o Daronco ignora um pênalti entre Vasco e Bragantino no Orediano, lá no Nabi Abichedi, estádio do Bragantino, onde o lance é muito mais assintoso também, um lance de carrinho, e que é pênalti, e que ele não foi ao VAR para ver. E que ele não foi chamado ao VAR para ver. O lance do Pedro Raul, entre outros lances que aconteceram na partida contra o Santos, que são duvidosos, mão aqui, mão ali, mas principalmente e claramente esse lance do Pedro Raul, que foi pênalti porque ele recebe um empurrão nas costas na cara do goleiro do Santos, também não deu nada. Não deu nada. E num lance onde, repito, pra mim, de contato, onde não tem carga, onde o Puma não foi absolutamente quebrar o Marcos Leonardo, nem nada. Ele foi fazer um contato para poder ganhar espaço. O Marcos Leonardo sente esse contato, tronco, esse contato aqui, batendo, normal, o que é do jogo, e ele se joga.
E ele cai no chão. E o Daronco, de cara pro lance, vai ao VAR e depois dá o pênalti. Então, assim, você pode achar que foi pênalti, tá tudo bem. Você pode achar que não foi pênalti, tá tudo bem também. Na minha concepção, isso não é pênalti. Porém, o que me chama a atenção é o critério. É o critério, mais uma vez, dos times envolvidos e, mais uma vez, do mesmo árbitro. Do mesmo árbitro. Porque o Anderson Daronco teve, inclusive, que ir ao VAR para ver o pênalti no Verratti nesse mesmo jogo contra o Red Bull Bragantino, um pênalti que ele não queria dar. Que ele ficou 5 minutos no VAR para poder dar o pênalti. Entendeu? E aí, contra o Santos aqui, em São Januário, nada de pênalti. Lá, na Vila Belmiro, VAR, mesmo na decisão de campo ele não dando pênalti, vai lá, um choque normal de jogo, ele deu o pênalti. Então, é o que eu falo o tempo inteiro. Os critérios são vergonhosos. Toda hora tem reclamação de arbitragem. Toda hora. Mas por quê? Porque eles são fracos. Porque eles são fracos. Aí até o que acontece e que realmente foi pra dar pênalti, ou foi pra não expulsar, ou isso gera confusão. Porque ontem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do jogo do Bahia e do Flamengo. Na minha concepção, o Gilberto faz pênalti no Bruno Henrique. Porque ele chuta o pé do Bruno Henrique e o Bruno Henrique foi primeiro o cara que tocou a bola, toma a frente, o Gilberto é atrasado e faz o pênalti no Bruno Henrique. O outro lance da expulsão do Gerson é um lance discutível. Mas esse lance do Gilberto com o Bruno Henrique, pra mim, foi pênalti. Foi pênalti. E, cara, isso gera tanta discussão, é tanto erro, é tanta falta de critério, que tudo, absolutamente tudo que acontece de duvidoso ou interpretativo no jogo, vira escarcéu. A verdade é essa. Porque eles são fracos. Porque a comissão de arbitragem da CBF é fraca. Porque nessa semana a CBF fez reunião com o Santos antes de um jogo decisivo contra o Vasco, que vem sendo repetidamente prejudicado nesse Campeonato Brasileiro. Tá? Então, pra você que tá vendo aqui minha live, se você não me conhece, eu não tenho discurso de perseguição. Se você não me conhece, eu não tenho Operação Salva Vasco, eu não tenho Operação Salva Santos, Salva América Mineiro, Salva Bahia, não tem essa comigo. Não tem. Eu analiso o que eu enxergo, eu analiso a bola, o que eu entendo, e que eu posso estar certo, o que eu posso estar errado. Mas é curioso, contra o mesmo time, o Vasco ter mais um lance de, no mínimo, polêmica. É curioso o mesmo árbitro, mais uma vez, ter prejudicado o Vasco, como prejudicou contra o Red Bull Bragantino. Então são essas curiosidades que a gente vai colocando aqui, e que, óbvio, no final das contas, e que eu vou começar a falar do jogo agora, o Vasco não jogou pra vencer o Santos, tá? O Vasco não jogou pra vencer o Santos. O Vasco fez 40 minutos de primeiro tempo, ótimos, muito bons, controlando o Santos. E que esse lance, onde acontece o pênalti do Pumita no Marcos Leonardo, ele fez o Santos respirar, porque o jogo era do Vasco. Era o Vasco que chegava melhor. Era o Vasco que controlava a partida. O Santos não conseguia nem sair do campo adversário. A verdade é essa. Então, sai o gol, o Vasco minimamente se desestabiliza, mas depois se organiza novamente. Depois volta ao volume que já estava acontecendo anteriormente. E marcando muito bem. O sem bola do Vasco hoje, do time do Ramon Dias, estava muito bem feito com as escolhas que ele fez. Encaixado. Tanto é que o gol do Vasco sai numa pressão em bloco alto, porque as duas linhas de 4 estavam muito bem encaixadas. O Peck e o Verratti saem para fazer essa pressão. O Peck faz uma jogada sensacional, de muita inteligência, muito pulmão, muita efetividade. Consegue achar o Verratti, que é outro muito inteligente, se coloca ao lado do Peck para poder receber essa bola e fazer o gol com o gol vazio. E faz o gol. O Vasco empata na bola. O Vasco empata jogando bem. Até os 40 minutos do primeiro tempo. Que foi aí que acontece um apagão. Acontece algo que é difícil você conseguir explicar. Porque o Vasco simplesmente estava tendo um controle da partida, estava fazendo um jogo muito melhor do que o do Santos, e numa bola parada, e aí a gente fala de erros individuais, mas claro que é um erro coletivo, é um erro de sistema, mas na minha visão, o Verratti não pode perder na cabeça pro Dodô. Não pode. E não é tirando o mérito do adversário. O Dodô é pequeno, cara. O Verratti, a especialidade do Verratti é a bola aérea. Ele não pode dar um mole de deixar o Dodô raspar no primeiro pau e depois, obviamente, o Paulinho também não acompanha. O Rincon, se eu não me engano. E que faz o gol do Santos.
Então, foi nesse apagão que o Vasco perdeu o jogo. Eu posso, é claro, e vou frisar o que aconteceu em relação ao pênalti. Eu vou frisar. A gente frisou. Falei aqui 10 minutos sobre isso. Mas o Vasco não perde por isso. O Vasco perde porque sofreu um apagão no primeiro tempo. Logo depois, na saída de bola, aqui eu não consegui ver na hora da transmissão, mas acredito, até pela forma como estava correndo para trás, que tenha sido o Zé Gabriel que tenha perdido. Se não foi o Zé Gabriel, me desculpe por estar sendo injusto, mas eu acho que o Zé Gabriel foi o cara que errou na saída de bola ali. E naquele momento, o Vasco estava se recompondo, logo depois, e toma o gol. O Medel no primeiro tempo, assim como o Léo também no primeiro tempo, eles tinham feito partidas maravilhosas, eles estavam muito bem na partida. E o Medel tinha ganhado todas as bolas do Marcos Leonardo, todas. Tiveram umas 3, 4 bolas que o Marcos Leonardo tentou ou cortar ou chutar, e que, naquele momento ali, o Medel conseguiu cortar. Um belíssimo primeiro tempo do Medel até aquele momento. Só que vai ter uma hora, cara, que eu vou repetir. O Santos tem um atacante que é letal. O Marcos Leonardo bate com as duas bolas. Com as duas pernas. Com as duas bolas. A ele! O Marcos Leonardo bate com as duas pernas. Ele é um cara que consegue girar o corpo dele, ele consegue se movimentar, ele consegue se posicionar de uma forma que é só finalização letal. É finalização que vai dar em perigo de gol. E foi o que aconteceu. Em um apagão, 3-1 Santos. Aí você olha o placar, vamos dizer que você chegou. Ó, cheguei em casa. Tava no churrasco, tava no pagode, tava fazendo alguma coisa, tomando uma cerveja ali. Cheguei em casa, intervalo, e caraca, ó o Santos, sapecando o Vasco. O Santos jogou bola pra sapecar o Vasco de 3-1? Não sapecou, não jogou. Não jogou, pô. Agora, o futebol não se trata de justiça. Ainda bem. Ele é gostoso por isso. Futebol é assim. Nem sempre que o campo fala, nem sempre que o campo grita, é o que mostra o placar. E o Vasco, naquele momento ali, não merecia estar saindo de 3-1. Mas bastaram 5 minutos para o Santos conseguir fazer o resultado e volta para o segundo tempo com a vantagem no placar. Vou beber uma água aqui, vai deixando seu like para eu poder voltar e falar do segundo tempo, que esse também é muito importante, talvez até mais importante do que o primeiro. Vai deixando seu like, vai ativando as notificações, vai se inscrevendo no canal do Pedrosa, é muito importante para a gente poder bater aí 100 mil inscritos. Eu tenho fé que nesse mês de outubro a gente vai bater 100 mil inscritos aqui no canal do Pedrosa. Se inscreva, falta pouquinho. Vamos para o segundo tempo, tá? Analisar o segundo tempo. O que o Vasco tinha naquele momento ali do placar? Um 3-1 fora de casa. Sabia que estava jogando melhor. Mas, obviamente, pela necessidade do placar, o Vasco precisava se expor. Poderia ter voltado com o mesmo time no segundo tempo? Poderia. Mas o Ramon não é esse cara. O Ramon mexe no intervalo. Ele não tem medo de mexer as peças. Tanto é que ele faz isso no jogo contra o América Mineiro também. E ele tem feito isso constantemente nas suas partidas. Ele não demora para mexer. Isso eu acho um fator extremamente positivo. Positivo. Quando ele coloca o Sebastião e o Paê na partida, tirando o Praxedes e tirando o Zé Gabriel, ele dá um recado. Eu preciso empatar o jogo. Aí o que ele faz? Ele adianta o Sebastião e o Verratti. Eu já falei isso pra vocês, isso é informação. Isso é uma formação treinada, isso é uma variação tática treinada, onde ele coloca 2 centroavantes de referência para que o Vasco tenha mais possibilidades de fazer esse pivô ou até mesmo povoar essa área. Ele tira o primeiro volante. Quando ele tira o Zé Gabriel, o que ele faz? Ele recua o Paulinho e recua o Marlon, para eles jogarem na mesma linha. Por quê? Para proteger essa zaga e porque o Paulinho e o Marlon são 2 jogadores que fisicamente têm capacidade de fazer esse jogo área a área. Tem capacidade de marcar e tem capacidade de atacar também. Além disso, repito, você abre o Gabriel Peck e você coloca o Paê um pouco mais à frente, encostado no Marlon, para você poder também ter a qualidade técnica do Paê e, no caso, o Peck bem aberto lá na direita, como foi feito nesse segundo tempo, para que o Vasco pudesse ter associações e conseguisse chegar a, quem sabe, um empate na Vila Belmiro. Até que isso acaba. Sabe por que isso acaba, gente?
E aí vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar, mas eu fico muito tranquilo de falar sobre isso. Assim, muito tranquilo. Futebol e arbitragem, o jogo, o campo, a CBF, todo mundo tem que priorizar quem joga bola. Tem que priorizar o futebol. Tem que priorizar a bola, o campo, o talento. É sempre assim. Quando o Neymar dá lambreta e toma amarelo por dar lambreta, estão punindo o jogo. Estão punindo o talento. Quando o Pedrinho, lá no Maracanã contra o Flamengo, no chocolate, faz as embaixadinhas, você, vascaíno, achou aquilo o máximo. E ninguém ali queria, como vascaíno, que o Pedrinho tomasse uma porrada, que alguém quebrasse a perna do Pedrinho, que alguém esculachasse o Pedrinho. Porque talento, como o Neymar, como o Ronaldinho, como o Pedrinho, e como o Soteldo, por que não? Ele é pra ser colocado em prática. Ah, Pedrosa, ele só subiu em cima da bola. Beleza. Ele subiu em cima da bola e deu sequência na jogada. Pro time dele ali, aquilo foi importante de alguma forma. Pro time dele, naquele momento ali, ele achou que aquilo ali seria viável. E ele fez uma coisa que deu certo. Se o Soteldo fosse o camisa 10 do Vasco, você estaria aí, bem da sua casa, falando: pica, foda, Soteldo entrou na mente do Santos. É isso que você estaria fazendo.